Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quinta-feira, 28 de julho de 2022, teremos 5 palpites. Vamos ter decisão ali na Conference League e também decisão na nossa Copa do Brasil. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa aquele like e ative as notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui do nosso canal. Então vamos começando, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos aos jogos do dia. Primeiro jogo, Elfsborg e Molde. Jogo válido pela Conference League, jogo de volta que a gente teve na primeira partida 4-1 para a equipe norueguesa jogando dentro de casa. E agora com essa larga vantagem no jogo de volta, eu acredito que deve também ser uma partida de muitos gols. Até porque o Elfsborg nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 3 gols ou mais em seus jogos. Já o Molde, nos últimos 5 confrontos, também em 3 oportunidades, tivemos 3 gols ou mais em seus duelos. E quando essas duas equipes se enfrentaram, que foi apenas o primeiro jogo dessa fase da Conference League, 4-1 para os noruegueses. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,58 e faz muito justo porque a gente está falando de duas equipes que jogam em competições de muitos gols. Isso fica muito evidente quando a gente olha os últimos placares dessas equipes. Lembrando que o Elfsborg não vem num momento muito bom, são 5 jogos sem vencer, sendo 3 derrotas e 2 empates. Lembrando que essas derrotas são 3 derrotas seguidas, 2 pelo campeonato sueco e essa derrota de 4-1 no jogo de ida na Conference League. E por outro lado a gente tem um Molde líder disparado no campeonato norueguês, que vem de 4 vitórias seguidas, venceu o Tromsø, venceu o Haugesund, isso dentro de casa, venceu o Elfsborg pela Conference League e na última rodada também venceu o Sarpsborg por 3-2, ou seja, é uma equipe muito forte lá no seu cenário nacional, mas quando parte para competições internacionais na Europa, também costuma fazer bem, também costuma ser uma equipe de muitos gols, e isso que aconteceu no primeiro e único confronto entre essas equipes, 4-1. O Molde já está com um pé na classificação, mas ainda tem jogo, tem cancha, quem sabe pro Elfsborg pensar numa remontada, mas eu acredito também que deve ser muito complicado e o mercado de gols deve ter prevalência. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Djurgården e Rijeka, outro jogo dessa Conference League que a gente teve o primeiro jogo 2-1 para os suecos na casa dos croatas. E jogo que deve manter também a tendência desse primeiro confronto, até porque o Djurgården nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Rijeka nos últimos 5 confrontos, em 4 oportunidades, também tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, uma partida 1-0 e outra partida 2-1, que foi o primeiro jogo dessa fase da Conference League. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,47, uma cotação bem interessante para esse mercado. E a gente está falando de Djurgården, que vem fazendo um lindo campeonato sueco nessa temporada. Na parte de cima, vem de 5 vitórias seguidas. Isso por campeonato nacional, pela Conference League. E pega um Rijeka, que vem de fase preparatória para começar ali o seu campeonato nacional e que já no campeonato internacional não começou muito bem. Dentro de casa perdeu dos suecos, que vem numa temporada muito forte, já vem com um grande ritmo de jogo, vem ali no topo do campeonato sueco e vem com a vantagem do primeiro jogo, até porque venceu na Croácia por 2-1. Então eu acredito que a equipe croata tenha que se abrir para o jogo, tenha que dar espaço, até porque precisa buscar o resultado contra os suecos que venceram fora de casa. Então surge muito mais oportunidades para os mandantes fazer mais gols e quem sabe até tomar. Por isso eu vejo um jogo também com possibilidade de ser elástico no placar, então mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Brøndby e Pogon,
jogo também dessa Conference League. O primeiro jogo foi 1-1 lá na Polônia. E para esse jogo também mercado de gols, até porque o Brøndby nos últimos 5 confrontos em 4 partidas tivemos ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Pogon nos últimos 5 confrontos também em 4 duelos tivemos ao menos 2 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos 2 e únicos confrontos, 2 partidas com no mínimo 2 gols em cada uma delas. Por isso nosso palpite para esse jogo vai manter a tônica do primeiro confronto e vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma cotação excelente para uma partida que ainda está muito em aberta, porque a gente tem um Brøndby começando a sua temporada regular e que começou perdendo dentro de casa e que vinha de bons jogos na sua fase pré-temporada. Teve um empate na Polônia que foi muito interessante, até porque agora decide dentro de casa nessa Conference League, e o Pogon por sua vez vem na mesma atuada. Começou perdendo no seu campeonato nacional, que é o polonês, fez uma boa pré-temporada, mas também empatou dentro de casa na estreia da Conference League. Então um jogo que está muito aberto, tanto para os dinamarqueses como para os poloneses, e são duas equipes ali mediano, meio alto de tabela, então pode ser um jogo muito interessante no mercado de gols, pode ser um jogo travado também, mas pelo que essas equipes desempenharam no primeiro confronto, por ser um jogo que ainda está aberto, com sérias possibilidades tanto para um lado como para o outro, quem abre o placar aqui necessariamente força muito a equipe adversária, e isso pode ser muito mais interessante para o mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para São Paulo e América Mineiro, jogo da Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida no Morumbi, que coloca frente a frente duas equipes do Campeonato Brasileiro da Série A e duas equipes que vêm em momentos, vamos dizer assim, um pouco opostos em questão de resultados. O São Paulo nos últimos 5 confrontos são 5 empates seguidos, na verdade são 4 empates e uma derrota para o Palmeiras, ali que classificou a equipe nos pênaltis na última fase, nas oitavas de final dessa Copa do Brasil. Então o São Paulo não vence há 5 jogos, isso por Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já o América Mineiro, nos últimos 5 confrontos também, Copa do Brasil e Campeonato Nacional, são 2 vitórias e 3 derrotas. Mas, tendo em vista todo esse contexto de questão de resultado, eu vejo o São Paulo num momento melhor. Apesar da equipe não vencer as 5 partidas, é uma equipe que vem fazendo e vem tomando muitos gols, o que ficou evidente contra Fluminense, Inter e Goiás. E lembrando que, quando o São Paulo joga dentro de casa, a equipe não perde as 5 confrontos. São 2 vitórias e 3 empates. Já o América Mineiro, que vem de 2 boas vitórias fora de Belo Horizonte, contra o Botafogo no jogo de volta da Copa do Brasil e contra o Atlético Goianiense em Goiânia, mesmo tendo essas 2 vitórias seguidas, a equipe vinha de 3 derrotas quando jogava fora da Arena Independência. E quando a gente olha para o retrospecto entre São Paulo e América Mineiro, com São Paulo sendo mandante, nos últimos 5 confrontos são 3 vitórias paulistas e 2 empates. Por isso, por ser um jogo eliminatório que o São Paulo vai decidir em Belo Horizonte, por todo o retrospecto dessas equipes, eu acredito que o São Paulo tem um ligeiro favoritismo, deve pressionar e deve tentar a vitória. Por isso, São Paulo para vencer, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo, porque por mais que o São Paulo não vença as 5 partidas, a equipe nos 3 últimos jogos fez jogos muito interessantes. Conseguiu empatar com o Inter depois de estar perdendo 3 vezes e conseguiu ali um empate com o Goiás, que pode ser considerado uma derrota, até porque a equipe estava vencendo por 3-2 e tomou o gol nos minutos finais. Então a equipe que vem num bom momento, apesar de não ter o resultado positivo ali no final das partidas, e pega um América Mineiro, que apesar de vir de 2 boas vitórias fora de casa, vem oscilando muito, vem brigando na parte de baixo da tabela, e nesse primeiro jogo deve jogar um pouquinho mais recuado para tentar levar um resultado muito interessante para Belo Horizonte, o que não é muito agradável para o São Paulo, que deve se expor e deve buscar a vitória. Por isso, São Paulo para vencer, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Fortaleza e Fluminense, outro jogo dessa Copa do Brasil, também jogo de ida na Arena Castelão, que aqui coloca equipes completamente em momentos opostos frente a frente. O Fortaleza, nos últimos 5 confrontos, são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória apenas. Já o Fluminense, nos últimos 5 confrontos, são 4 vitórias e 1 empate. A equipe vem num momento avassalador, vem muito bem no Campeonato Brasileiro, classificado aqui na Copa do Brasil e tem tudo, quem sabe até para
passar. E colocando o Fortaleza com os seus jogos dentro de casa, a gente vê um bom retrospecto. A equipe tem 5 jogos de invencibilidade, sendo 3 empates seguidos e 2 vitórias. E o Fluminense jogando fora de casa também, aí a gente tem que tirar o chapéu. A equipe vem muito bem, são 3 vitórias e 2 empates jogando fora do Rio de Janeiro. Ou seja, a equipe com o Diniz deu uma encaixada, vem jogando um futebol muito bom e vem incomodando os adversários, principalmente quando joga fora de casa. E quando a gente olha para o duelo Fortaleza e Fluminense, com o Fortaleza sendo o mandante, nos últimos 5 confrontos, isso em Fortaleza, são 4 vitórias do Fluminense e 1 empate. Então, tendo em vista também todo o contexto do jogo, todo o retrospecto e o momento excelente que a equipe carioca vive, o nosso palpite vai ser um empate anula aposta no Fluminense. A odd está na casa de 1,82, uma cotação excelente para que, caso o jogo termine empatado, a gente não perde, não ganha. A gente só perde em caso de vitória do Fortaleza e a gente vence em caso de uma vitória do Fluminense. Mas galera, pelo que o Fluminense vem apresentando nos últimos jogos, é inegável que a equipe tem um ligeiro favoritismo. Não um jogo travado, Fortaleza não faz uma boa Série A, mas vem bem na Copa do Brasil e vinha bem na Libertadores. É uma equipe organizada que está tendo alguns problemas, mas pega um Fluminense que vem muito bem, vem fazendo muitos gols, vem tomando muitos gols, mas vem conseguindo resultados positivos, principalmente no último jogo fora de casa que venceu o Goiás por 3-2, virando a partida nos minutos finais ali do duelo. E o Fortaleza, apesar de ter um retrospecto muito bom dentro de casa nos últimos 5 jogos, quando a gente olha para o total, para o todo, o Fortaleza não vem bem nas competições que vem disputando, apesar de ser uma equipe bem organizada, que tem cancha e tem possibilidade para mais. Por isso eu vejo o Fluminense com ligeiro favoritismo, então empate anula aposta no Fluminense, odd na casa de 1,82 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 5 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando e até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!